eles também precisam da graça do Pai. Aliás, você já deu sua oferta missionária? Tá. E se você ofertou, você tem feito sua parte? Tem anunciado Jesus? O caso a seguir mostra o quanto deixamos missões em segundo ou até último plano. Para tudo, amiga. Você tem aquele dinheiro para comprar uma roupa linda pro Brasil. Primeiro, amiga, sempre pra bolsa, amiga. Eu falei tudo, ó. Acabei esquecendo, menina. Na hora, amiga. Nós temos que se lembrar do que eu tô fazendo. Para missões. Eu não tô meio de missões. Amiga, não pode. Você não pode. Missões. Você não pode. Essas coisas a gente tem que separar o dia. Amiga, não esquenta, muito calma, amiga. Sempre sobra no final, sempre sobra. Já que eu tá falando, tá bom. Gabi, lembra de mim? Eu? Ajuda aí. Nunca te vi. Que isso, Gabi? Ficava junto na rua aí, crescendo Você tá junto. confundindo com outra. Não, não, tira aí, R$2 pro lanche ali, Gabi. R$2. Não tenho. Amiga, olha, cadê? Chega a impressão que tu conhece ele. Eu nunca vi. Gabi, eu já te vi com ele, Gabi. Amiga, tu tá ficando maluca. Falsa, Gabi. Tu conhece Sim, ele, Gabi. Gabi. Amiga, tu tá confundindo ela com outra pessoa. Não adianta você fazer isso, Gabi. Eu nunca vi. Bora. Ora, veja só, esta é Gabi e esse é Enoque. Eles cresceram juntos, amigos de infância, mas infelizmente a vida trouxe caminhos diferentes para eles. Gabi cresceu no lugar evangélico, educada na igreja, está cansada de ouvir sobre missões, evangelismo, blá blá blá. Enoque, um jovem pobre, que sempre foi revoltado com sua condição e acha que as pessoas só querem se aproveitar dele. Mas Gabi nunca falou de Jesus para Enoque. Quantas oportunidades ela perdeu? Quantas oportunidades você perdeu? Vamos ver no que vai dar. Chico, vai a igreja toda linda. Vou levar o vídeo. Gabi, R$300 pra mim. Ah, não esquenta. Não adianta, Gabi, você comprar uma coisa cara e depois não ter o dízimo da igreja. Essa Perdição, Gabi, não compra, Gabi. Vai muito cara. Compra no cartão, Gabi. Compra no cartão, é melhor. Compra no cartão, pra sobrar pra você. E aí vocês perguntam, mas Senhor, em que te roubamos? E o que ele diz? Vamos, vocês sabem, nos dízimos e nas ofertas. Talvez você não roube seu amigo, não roube o banco. Talvez você tenha vergonha de roubar o homem, mas tenha assaltado tanto o reino de Deus, das bênçãos que o Senhor te dá. Você tem investido no Evangelho? Pagamento não vai ser Perdeu. Eu vou sair. Calma. Calma. Você pegou a mãe dela? Alguém pode me ajudar? Alguém me ajuda? Você, igreja do Senhor, pode me ajudar? Fala de Jesus pra mim. Pode me evangelizar? Passa por mim todo dia na rua ali, ninguém fala comigo, ninguém me cumprimenta. Essa aqui cresceu junto comigo, tomamos rumo diferente. Todo dia passa na minha porta, não fala de Jesus pra mim, não sei nem quem é Jesus. Nem sei quem é Jesus. Mas você não pode me ajudar, estou preocupado com seus afazeres, com o seu ministério.
dos trabalhos de faculdade. Eu chego ali e peço ajuda, você vai correndo, parece que sou um bicho. E quando eu venho na igreja, eu sento lá no último banco. Sou sempre excluído. Enoque, você está louco? Olha o que você está fazendo. Você está cercado. Não há nada a fazer. Ele não se importa com você. Ninguém nunca se importou. Você é um ninguém. Sempre foi. Acaba logo com isso. Que tal? Quer ficar famoso? Sair no jornal? Olha só o plano para você. Vai dar uma ótima reportagem. Jovem sequestra cliente numa loja e em seguida se mata. Se mata, Enoque. Tá esperando o quê? Ninguém vai te ajudar. Ninguém pode te salvar. Se mata! Se mata! Não! Eu não posso fazer isso. Tem que ter uma saída. Calma, Enoque. Ah, não. Eu sou o Espírito Outra Santo. voz não, de novo não. Ainda existe solução para você. Jesus pode mudar a tua história. Basta você se arrepender e deixar que o meu amor entre em você. Um jovem tão precioso para mim, que eu vi quando estava formando seus ossos. Você tem um livre arbítrio. A escolha é sua. Volte para mim. E vou fazer a maior festa que o céu já viu. Porque eu te amo. Está em suas mãos o poder da decisão. Igreja, já que você não tiver o tempo de me evangelizar, agora dá mais um tchau para um jovem que morre sem conhecer a palavra de Deus, porque você estava ocupado com os seus afazeres. Por que isso aconteceu, meu Deus? Foi minha culpa! Foi minha culpa! Evangelizou pelo amor de Deus! Por que? Foi minha culpa! Gente, que absurdo. Um suicídio é uma peça de terapia evangélica. Tem criança assistindo também? Quantos aqui fogem da realidade? Quantos escondem a realidade das crianças? Quantos fingem que a vida é perfeita? Você sabia? Em 2010, o Brasil registrou a taxa de 24 suicídios por dia. Teresina, capital do Piauí, é a segunda capital com o maior número de suicídio, perdendo apenas para São Paulo. As pessoas estão perdendo as suas vidas, porque nós não estamos perdendo a nossa. Você realmente sabe o que é sonhos? E se a igreja desse R$100 para você falar de Jesus, quantas pessoas você iria evangelizar hoje? Agora? Cartazes e jornais, ter nossa foto estampada em revistas, poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Meus queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13. Desde já eu gostaria de agradecer ao pastor Luiz, todo o ministério, ao coordenador de missões local, presbítero Hélio, diaconisa Nilza, e todos os irmãos que participam
desse departamento tão lindo, tão importante. E desde já externo a grande responsabilidade confiada a mim. E a saudação de minha família, minha esposa, a irmã Gisele, que por motivo de serviço em Arnaldo Eugênio não pôde estar aqui. E também do meu pastor Sérgio Ricardo, que nos autorizou, e também saúda a igreja e esse ministério abençoado. E também, irmãos, estou muito feliz, me sinto muito honrado por esse 9º ano estar sendo celebrado nessa noite, desse departamento abençoado, e de estarmos aqui, irmãos, nesse momento único e ímpar da história dessa igreja, que está na divisa aqui acima. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus bendito, soberano, ilustríssimos servos de Deus, príncipes e princesas do Senhor. O culto de missões é um culto de reflexão e prospecção. É um culto que nós celebramos, mas ao mesmo tempo temos um encontro com a nossa realidade. E nesse culto eu aprendi muita coisa nessa noite. Nós sabemos que a realidade da nossa sociedade contemporânea, no qual são editadas leis de afirmação de casamento homoafetivo ou homossexual, uma guerra que se instaura, que está se perdurando por um tempo no Afeganistão, no Iraque, no qual morrem aproximadamente 24 mil pessoas por ano. E talvez pensemos que não existe guerra no Brasil, mas se pararmos para pensar, morrem no Brasil por homicídio aproximadamente 44 mil pessoas por ano. Ou seja, pode-se pensar que existe uma guerra no Brasil. E se nós analisarmos, irmãos, o contexto espiritual de grande luta, de grande batalha, a gente pode ver também, fazendo um paralelo na história. E o texto ao qual lemos, o texto de Atos dos Apóstolos, ele retrata a vida de Paulo e Barnabé. Eu tenho certeza que os irmãos têm estudado nas escolas dominicais, porque é o tema do nosso trimestre, no qual fala de Paulo e Barnabé. E nesse texto ao qual lemos, irmãos, começa a primeira viagem missionária de Paulo. E essa primeira viagem missionária, ela foi retratada, relatada e descrita por um dos maiores historiadores chamado Lucas, que era um chamado de médico amado. E ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E de forma linda ele traz um elo, uma ponte entre os evangelhos e as cartas do Novo Testamento. E ele fala, irmãos, detalhes do começo e a expansão da obra do Senhor. Vale ressaltar, irmãos, e reafirmar como foi falado nessa noite, a missão de pregar a palavra, difundir o Evangelho, ela foi outorgada e colocada em nossas mãos, como Deus propriamente fez. Como temos no exemplo do rico Lázaro, no qual o rico abastado, no seio de Abraão, naquela circunstância, ele olha para Lázaro no seio de Abraão e ele no Hades ou no Sheol, naquele grande abismo, na divisão. Ele pede ao Senhor para pregar, para falar daquela circunstância, para falar que há salvação em Deus. Mas Deus fala, se eles não ouvirem os profetas, eles não ouvirão a ti. O próprio Senhor fala que os profetas e a palavra dele, que pregavam a esperança desse Messias e dessa salvação. O próprio Saulo, quando teve encontro com o Senhor, quando Deus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus falando, e fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E Paulo pergunta, era Saulo naquele momento, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus Cristo a quem persegues. E o Senhor Jesus poderia pregar um sermão lindo naquele momento. O Senhor Jesus poderia palestrar com Saulo, ensinar, porque ele tem poder, ele tem autoridade para isso, mas ele não. Ele falou, Saulo, vai à rua direita e procura um homem chamado Ananias. Deus, ele poderia ter pregado ali, mas ele colocou essa grande incumbência em nossas mãos. Os anjos inquiriram ao Senhor querendo essa grande primazia, esse privilégio, a oportunidade de pregar a palavra, como está escrito no Epístola aos Hebreus. Mas Deus, ele escolheu um vaso de barro, mas nos encheu com o Espírito Santo para chegarmos nesse mundo e proclamarmos o Evangelho da glória, o Evangelho de Cristo, porque o próprio Paulo fala, quando eu prego a palavra, eu subjugo o meu corpo à servidão, para quando eu venho pregar, não venha me achar reprovado. Querido, Deus se escolheu para pregar a palavra, ele tirou essa honra dos anjos, ele passou para você, vaso de barro sim, mas cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto toca ao lento. Começa uma chamada de Deus. E Deus separa Barnabé e Saulo. E quem é Barnabé e Saulo? Barnabé, irmãos, era um homem de alta cultura. Um homem que nasceu em Chipre, também era judeu. O homem que demonstrou ser um homem consolador. Tinha um conhecimento elevado e era um doutor naquele tempo. Tinha grande influência diante da sua sociedade. E Saulo também não estava atrás. Saulo também tinha uma cultura, uma bagagem cultural, tinha cidadanias no currículo dele. Tinha uma facilidade de articulação, uma retórica impressionante. Mas Saulo não seria aceito pela igreja de Jerusalém. Quando Saulo se converte, quando tem encontro com a realidade, ninguém aceitou e ninguém aceitaria Saulo porque ele tinha matado irmãos. Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo viu aquele homem de Deus ser apedrejado e não se opôs e não fez nada contra. Possivelmente parentes e amigos de Estevão estavam na igreja de Antioquia quando Barnabé foi buscar Saulo e apresentar os irmãos. Barnabé provavelmente, possivelmente, por analogia, poderia ter enfrentado resistência. Talvez Barnabé, ele passou a ser olhado de outra forma, porque foi o único que teve coragem de ir lá buscar Saulo e apresentar para a igreja de Antioquia. E os irmãos de Jerusalém não queriam sair de Jerusalém, porque Jesus ficou naquele período antes da sua ascensão e falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, aos confins da terra. Mas o judeu não concebia a ideia de visitar outras regiões. O judeu não queria sair da circunscrição de Israel, não queria sair do seu povo, achava que apenas a palavra ficaria com eles, porque o judeu não concebia, não queria que a palavra do Senhor fosse aos gregos, aos gentios, fosse aos confins da terra, porque o judeu queria que fosse um reino humano, que Jesus chegasse e acabasse com o Império Romano. O judeu, de certa forma, estava querendo que somente o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, que teve a primazia de ter o Messias saindo do povo, de ouvir primeiro as boas novas, tivessem a prioridade e o privilégio de tal. Mas quando Deus foi na igreja de Jerusalém, e Deus viu que Pedro não estava interessado em pregar para os gentios, Deus viu que os apóstolos que estavam ali, conviveram com eles,
que era a igreja modelo, que era a igreja de onde saíram os apóstolos, que era a igreja onde estavam ali os primeiros homens de Deus que desbravaram uma grande obra diante do Senhor. Eles não quiseram ou estavam acomodados com aquela situação. É bem certo, irmãos, que o Império Romano castigava e perseguia os irmãos. O Império Romano jogava os crentes e apóstolos e discípulos no Coliseu. E era naquela arena mortos por leões. Eram espetáculos para a sociedade. E Deus, queridos, queria tirar de Jerusalém os seus missionários. Mas eles não estavam interessados nisso. Então Deus olhou para a igreja de Antioquia e separa dois homens que não foram consultar a Pedro o que fariam, que não foram de fato aqueles primeiros que estavam com Jesus, que de fato não foram aqueles que estavam com a primeira incumbência de pregar as boas novas. Mas Deus quebrou os paradigmas, os modelos e os padrões. E não viu em Jerusalém, mas escolheu Antioquia para sair e fazer a primeira missão diante da igreja do Senhor. A igreja de Antioquia rompeu barreiras, quebrou paradigmas, porque a igreja padrão, a igreja modelo, aqueles que deveriam ir não foram. Então Deus falou não. Então eu vou escolher essa igreja de Antioquia. Então eu vou chamar um perseguidor, um homem que matou muito, transformarei ele e colocarei ele nessa primeira missão para transformar a história, para o nome ser exaltado. Assim nós queremos ser arcanjos. Levanta a mão e exalte aquele que é digno de toda glória, de glória, porque ele está sentado acima dos querubins, serafins, anjos e arcanjos. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu gostaria de dar um nome para essa mensagem. Deus quebrando paradigmas e modelos em nossas vidas para a glória do teu nome. Glória a Deus, aleluia. Deus quebrando paradigmas e modelos em nossas vidas para a glória do nome dele. Querido, entra na caverna e que pede a morte ao Senhor. Talvez muitos de nós estamos nessa circunstância. E Elias fala com o Senhor: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Senhor, eu não tenho o melhor credencial que eles. Senhor, a minha vida, a minha carreira, a minha força já não aguentam mais. E Deus chega para Elias: Elias, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ainda há 7.000 profetas. E melhor ainda, eu entendo que no íntimo Deus queria passar para Elias. Deus queria, entre outras palavras, falar para Elias: Elias, eu poderia ter mandado um dos 7.000 para vir até aqui. Eu poderia mandar uma comitiva para te reerguer. Eu poderia mandar o teu pastor, o teu irmão, o pastor igual a você, o profeta igual a você. Mas eu estou vindo pessoalmente te tirar da caverna. Querido Deus, ele para pessoalmente e olhar para você na caverna, no deserto, onde você estiver. Elias faz a dispensa para visitar, porque ele conhece o teu coração. Querido, quem crê, glorifique e exalte
passou essa experiência diante do Senhor. E ele fala que ele não é melhor do que os apóstolos. Ele chama de miserável a sua própria vida. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Paulo é o homem que ora ao Senhor 3 vezes para tirar um espinho da carne, mensageiro de Satanás. Não sabemos o que é, não sabemos o que significa, pelo que foi, pelo que era, de forma correta, de forma absoluta e certa. Deduzimos várias situações, mas sabemos que era uma fraqueza. Talvez Paulo queria jogar a sua credencial de apóstolo pela janela. Talvez Paulo queria desistir dessa obra. Mas Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo manda te dizer nessa noite: a graça dele te basta. E o homem que passou por isso tudo, ele também falou e deixou retratado na palavra. Portanto, amados irmãos, permanecerdes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus te escolheu para romper padrões, para romper paradigmas, para mudar a história da tua família, para mudar a história do teu curso, faculdade, para mudar a história do teu bairro, da tua rua. Deus te escolheu, Deus te escolheu para você mudar o rumo da história e glorificar e exaltar ao nome dele, para diminuir de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ao Shaddai Elohim, ao Deus que é o conselheiro, é o maravilhoso, é o príncipe da paz, a ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, a ele que contempla você nessa noite e fala: filho, não desista, crê somente. Ele olha para você nessa noite e fala: permaneça até o fim, vai até o final, porque Deus, ele é contigo. Você é escolhido de Deus, toda a nação. Deus te chamou, Deus te escolheu, querido. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te chamou para mudar a história dessa geração. Querido, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu imagino que Paulo, da mesma forma que hoje nós vivemos, lá tinha dificuldades de diversas formas. Hoje temos mais facilidade de pregar, mas em meio à opressão e perseguição, em meio à dificuldade, Paulo escreveu esse texto tão lindo. Mas Paulo rompeu padrões e modelos, porque ele foi chamado pelo Senhor como ele. Mas em meio àquelas lutas e provas e tribulações, em meio àquelas circunstâncias, aquela trajetória hostil que era a perseguição ao Evangelho, quanto mais se perseguia, mais a obra de Deus crescia. Quanto mais apertava os cristãos, mais azeite saía. E da mesma forma hoje, quanto mais tacam pedra em você, mais você cresce. Quanto mais te perseguem, mais você se fortalece. Quanto mais aperta, mais a presença de Deus, ela te cobre de toda a graça, querido. Porque ainda que você ande pelo
Deus continue abençoando os irmãos. Quem porventura deseja depois aceitar a Jesus, procure o nosso pastor Luiz. Quem pode dar uma salva de palmas? Quem é digno? Podemos a salvação receber. Aleluia, aleluia. Pode salvar, tira os pecados e quer nos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer nos salvar. Todos nós somos, aleluia, missionários por excelência. Todos vocês podem fazer missão. Todos, sem exceção. Você pode contribuir. Mas não posso, não tem dinheiro. Você pode orar. Você pode distribuir um folheto lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, enfim, no ônibus, no avião, na van, enfim. Você pode. É bastante querer. Todos somos evangelistas por excelência. Se quisermos. Se não quisermos, aí nada a ver. Deus espera que você seja um evangelista por excelência. Amém? Todo seu lugar, um minutinho, já estamos.